Nesta noite você já foi abençoado. Só de você entrar no santuário, você já foi curado, você já foi liberto, porque aqui dentro há o poder. Senhor nosso Deus, nós não somos nada, Pai, mas com o Espírito Santo do Senhor em nós somos mais do que capazes, Senhor. Nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, crendo, Senhor, que nós já fomos recompensados, que nós já fomos abençoados. Só nós nos entrar numa atmosfera celestial, numa atmosfera que nós sentimos o poder do Teu Espírito, Pai, nós já fomos recompensados, Senhor, Pai. Eu creio que nesta noite nós vamos sair daqui mais do que capaz, mais do que vencedor, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, o que está em nós é maior do que está no mundo. E nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero ler duas escrituras nesta noite. Eu quero ler, São Marcos capítulo 16, verso 15, em Efésios capítulo 6. Eu vou ler em Efésios capítulo 6 primeiro, Capítulo 6. Efésios capítulo 6, a armadura de Deus, verso 10. Isso aqui é Deus capacitando o seu soldado para o campo de batalha. Cada soldado de Deus tem que ser capacitado com essa armadura de Deus para vencer o seu inimigo. Você tem um inimigo? Por isso que Deus tem que te capacitar, Ele te capacita cada dia. Creio que todos acharam, Não demais, irmão, mas fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade em lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo fica firme. Estais por firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a coroa da justiça, e calçado na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, qual poderás apagar todo o dano inflamado do maligno. Tomais o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, e nisso toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora vamos ler, São Marcos capítulo 16, verso 15. Jesus comissionando seus discípulos, Ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crer. E em meu nome expulsarão demônios e farão novas línguas, e pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e impõe as mãos sobre os enfermos e os curarão. Podeis assentar. Eu estou com a mensagem do irmão Brana, a mensagem, a disputa. Todo dia nós temos que disputar contra o seu inimigo. Por isso que
Jesus estava capacitando aqueles homens ali, Paulo falando, que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que ter a espada do Espírito empunhada todo o tempo. O irmão Brana, ele fala na mensagem A Disputa, ele fala aqui, ó: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as ordens espirituais da maldade em lugares celestiais. Hortes da maldade em lugares celestiais. Eu gostaria de extrair um pequeno contexto desde 15 minutos e dizer que chamá-lo a disputa é um teste. É um teste de força. E nós aonde tomamos a força, costumamos ter. Os índios costumavam fazer uma fogueira e colocar alguns homens nesta ponta da corda, algum na ponta e o cabo de guerra. E disputa de força, puxava um grupo, o perdedor passava pelo fogo. E agora sabemos que há muitas coisas que poderemos nos basear nisto por alguns minutos, sobre a disputa. Eu quero falar rapidamente no decorrer desses minutos sobre a maior disputa que existe entre a igreja e Satanás. Esta é a grande força de Satanás. Eu quero falar da grande força de Deus e a sua igreja. O irmão Brana aqui no parágrafo 11. Agora esta é uma grande disputa no decorrer. Há muitos anos começou no céu. Satanás foi expulso da terra, então se tornou o inimigo do povo de Deus. Você tem o diabo como seu inimigo. Você não vai querer o diabo como seu amigo, vai? Nós temos o diabo como nosso adversário. Por isso que nós temos que ser capacitados por Deus. E o que é que nos capacita? É você se render completamente nas mãos de Deus. Nós nos entregar diretamente nas mãos de Deus. O irmão Brana diz que você descrê de uma palavra de Deus, você quebra toda a palavra. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando você crê em toda a palavra de Deus, como o pastor Joaquim acabou de fazer, o reino de Deus está dentro de você. E você tem essa força para disputar contra o seu inimigo. O irmão Brana fala: esta é uma grande disputa no decorrer. Há muitos anos começou no céu. Foi expulso da terra, então se tornou inimigo do povo de Deus. Desde então ele tem usado toda a força e a sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus para a fogueira. O diabo, ele quer levar o povo de Deus para o fogo. Por isso que nós temos que conhecer quem é o seu inimigo. Você tem que conhecer quem é o seu inimigo. Por isso o irmão Brana falou que o cristão, ele tem que discernir espírito. Ele falou assim, muitas das suas mensagens, ele falou assim: eu converso com uma pessoa 5 minutos, e eu sei que espírito ele tem. Sabemos quem tem o maior poder. Quem tem o maior poder? É Deus. E que Deus está em você, você resiste o inimigo. Por isso que a palavra de Deus diz que você tem que resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Sabemos quem tem o maior poder. Deus tem o maior poder. Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa que para combater a Satanás, ele deu o poder, foi a sua palavra. E nós vemos em Mateus capítulo 4 que Jesus venceu o diabo com o quê?
com a palavra. Ele venceu o inimigo com a palavra. E nós vencemos o inimigo com a palavra. Nós temos que ser capacitado com esse soldado, como está lá em Efésios capítulo 6. Para nós, todo dado inflamado do maligno. Ele mesmo fez e continuou a se puxar. Agora Jesus disse em Marcos 16: em meu nome expulsarão demônio. Você crê que o nome de Jesus expulsa demônio? Ele comissionou seus discípulos. Ele disse: ide por todo o mundo, pregais o evangelho a toda criatura. E quem crer for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. E estes sinais, qual é os sinais? É os sinais da palavra. Estes sinais seguirão os que crer. E em meu nome expulsarão demônio. E em meu nome falarão novas línguas. Você crê nesse nome tão poderoso, tão precioso? Esse nome é gostoso de se expressar, não é? Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei que é um velho ditado que as pessoas, há um velho ditado que me é tão velho, as pessoas não acreditam em demônio. Tem pessoas que não acreditam em demônio, mas eles estão em todos os lugares. Por isso que a Bíblia diz que eles estão em lugares celestiais. Eles estão no ar, na potestade. Agora eu sei que tem um velho ditado, que que as pessoas não acreditam em demônio nesse dia. Mas o que se deve fazer, em minha opinião, é conhecer o seu inimigo. É conhecer o seu inimigo e treinar para disputar. Você tem que ser treinado para disputar contra o seu inimigo. Por isso que o crente, o poder que há no crente é o poder da oração. O crente, ele se fortifica lendo a palavra de Deus e orando para lutar contra o seu inimigo. As pessoas não acreditam em demônio, mas o que deve fazer, em minha opinião, é conhecer seu inimigo. É conhecer o seu inimigo e treiná-lo para disputar. O que você vai ter quando se encontrar com ele. Porque se você vai se encontrar com ele e conhecê-lo em sua força, então treina para disputar. Quando se encontrar com ele, pois uma coisa é certa, você vai se encontrar com ele, é assim, treine para disputar. Amém, né? Agora, treinar para disputar é exatamente como o boxeador. O seu inimigo, ele irá enfrentar em uma disputa para lutar. Um lutador bom. Vou botar esse relógio de cá. Um lutador bom normalmente conhece e estuda o seu oponente. Ele estuda os seus golpes. Sabe como lutar. Se ele se inclinar para a frente, ele pula para trás e luta com o destro, com um canhoto. E ele estuda tudo isso. Então, se é um lutador bom e inteligente, ele consegue para si um parceiro de treino que luta exatamente com seu oponente, pois ele conhece todos os seus golpes quando chegar a isto. Eu penso que é muito bom como os cristãos fizeram isto mesmo. Agora, se quiser começar a treinar, começa com São João 3,16. É a regra áurea. Conhece direto isso. Ele colocará isso no ringue. Então treine para o soco de nocaute, porque você terá de usá-lo. Todos sabem disso. Você tem que treinar para acertar o seu inimigo. E Deus sempre usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar o seu inimigo. Se Deus
pudesse pensar e pudesse ter dado ao seu povo qualquer coisa melhor que o derrotaria o inimigo, ele teria feito isto. Então, como sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca te dá alteração à sua decisão. Por isso, a primeira decisão que Deus dá ao seu povo no jardim do Éden para combater o seu inimigo foi a sua palavra. E eles foram fortificados com sua palavra. Agora o inimigo estuda. Você está pensando que o diabo ele não estuda para te derrotar? Ele te estuda de todos os lados. Ele te arruma um amigo, um companheiro, uma amiga, para te derrotar de qualquer lado. E que você não tiver capacitado com essa espada do Espírito, não tiver calçado com a preparação do Evangelho, você vai se levar por ele. Agora o inimigo vai estudar, é a nossa estratégia com a palavra. Agora Satanás estuda tudo isso perfeitamente quando foi até a Eva. Ele tinha a melhor estratégia que podia usá-la, como ele foi. Arrazoar sobre a palavra. Agora nunca queira arrazoar sobre a palavra de Deus, somente creia nela. Não tenta explicá-lo, não tenta decifrá-lo. Agora você não pode decifrar Deus em vista disso. Deus é a palavra, ele foi feito simplesmente para se crer. Essa é a nossa força, apenas aceita a palavra. Qualquer um sabe que quem é uma semente no tipo certo da terra produzirá a sua espécie, é simplesmente tome a palavra. Agora Eva começou para arrazoar. Ela citou a palavra para ele. E Deus disse, não deve comer, porque no dia que dela comer, nesse dia morrerá. Nós não podemos quebrar a palavra. Por isso que a palavra diz que um pouquinho de fermento você perde todo o bolo. Um pouquinho de coisinha que você bota na palavra, você perde tudo. Porque a palavra de Deus não é para acrescentar e não é para diminuir, é para crer no jeito que ela foi escrita. Agora Eva começou para razoar, quando ela citou a palavra para ela. Satanás não discordou dela, ela disse, certamente é isto. Mesmo, mas eu disse, você precisa de uma nova luz. É algo um pouco diferente do que Deus disse. Se fizer isso, será um pouco mais esperto. Seus olhos se abrirão. Mas ela disse, mas Deus disse que morreria. Ela disse, certamente, aí está. Só um tanto certamente não morrerá. Mas Deus disse, porque você morreria. E isso encerra o assunto. Isso pôs fim a um cabo de guerra. Então puxou a raça humana inteira para dentro da morte, porque Eva deu ouvido arrazoadamente contra a palavra de Deus. Agora é a pena que ela tenha feito, mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificando a isso, foi restaurado em Cristo Jesus. E sabemos disso, Deus nos deu nossa melhor defesa, simplesmente confia em sua palavra. Deus deu para nós a nossa maior defesa, que é a palavra de Deus. Que você estiver na palavra de Deus e a palavra de Deus está em você, então você está seguro. Você sabe, muitos dizem hoje, não existe esse negócio de diabo. Acreditar que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso. Não há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo é um mau pensamento. Observe o que a Bíblia fala do Espírito Santo. Ele diz, quando o Espírito Santo vier, no pronome pessoal, está vendo? Ele é um pronome pessoal. O diabo é uma pessoa. Os demônios são pessoas. Se eles são demônios,
Ele vem de muitas maneiras, mas chama de uma ideia antiquada. Um homem estava comentando comigo algumas semanas atrás, ele disse: sabe o que o Senhor faz? Simplesmente predições. Dessas pessoas que pensam em alguma coisa que disse, isto é apenas uma mudança de pensamento. Deparei com uma das mesmas coisas na Índia. Certa vez, quando aquele homem santo lá, onde eu creio que tivemos muitas audiências, que já falei na audiência de pé, em 500 mil de pessoas, eu percebi por um discernimento do Espírito. Eles vieram, o Espírito Santo cita as pessoas e cita na audiência e diz diversas coisas, captei os pensamentos deles, as rajas de homens santos disseram, ele está lendo a mente deles. Então, dentro de um certo tempo, em 5, 6, tinha passado pela fila de oração, um cego se aproximou, ele era totalmente cego, seu zelo é tão branco quanto a minha camisa. E ele disse, agora está aqui um cego, qualquer um que pode ver que é cego. E ele disse, se eu pudesse ajudá-lo, eu faria. Mas a única maneira de eu poder ajudar seria através do dom. Talvez dizer algo que ele tenha feito. Isso daria a entender que se Deus sabe o que ele fez, ele certamente saberia o que vai fazer. Então eu disse, agora olhando para ele, eu disse, agora, ele é um adorador do sol, está cego havia 20 anos, quando o intérprete disse, ele está certo, eu disse, ele é casado, e a sua esposa tem baixa estatura, ele tem 2 filhos, tem mais ou menos 7 anos, e ele 9, estava certinho, citou os seus nomes quais eram. Então na audiência, no lugar onde estavam as pessoas, veio aquela vibração mental, algo como a leitura telepatia na mente deles. Então eu pensei, Senhor, pode me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Então as pessoas estão tentando classificar isto como uma telepatia. Não, e tu sabe disso, Senhor. A pensar disto, eu apresentei a escritura que Jesus disse que não fazia nada até que o Pai o mostrasse. Então vieram para olhar para o homem novamente. Eu vi logo acima dele, numa visão, com os olhos tão bom quanto o que tenho. E eu pensei, agora é a hora. E eu disse, pois bem, este homem é adorador do sol, e ficou cego. Eu disse, agora, aí está o sacerdócio, os muçulmanos. Então o sacerdócio, os jornalistas e diversos tipos de religiões, Buda, este homem que recebeu sua visão agora. Você diria, ele é adorador da criação em vez de adorar o Criador. Nisso também. Mas aqui nos encontramos esta noite, eu disse, estive hoje, foi recebido no templo dos Janitas, aonde 16 religiões janitas estavam lá para me entrevistar. Cada uma delas se encontra contra Cristo, cada mal. Eu disse, agora, muitos de vocês, homens, estariam lá. Se Cristo está errado, então este homem que está certo. Certamente Deus da criação que fez o mundo, será o único que poderá dar a sua visão. Isso é sensato. Eu disse, agora se alguns de vocês, muçulmanos aqui da religião principal, e o sacerdote muçulmano que veio aqui dar a visão, então darei aos muçulmanos, o sacerdote de Buda vier a sua visão. Mas deixei que Deus fez. Deus fez alguém, Deus fez algum lugar, porque tem de ser. Não podemos ter uma criação de ser o Criador. Vai preciso de um Criador para criar a visão nestes olhos. Faz 20 anos que ele está cego. Os olhos olhando para o sol, pensando que iria para ver o céu. Se fizesse, o homem fez-se ignorante e disse, o que você, sacerdote de Buda, faria? Apenas mudaria a maneira dele pensar. Você diria que ele estava errado? Eles adorando
os estrais mortos. Eu disse, agora vocês estariam que ele estava você. Diria, vocês estão errados. Mas o que os muçulmanos fariam? Mudaria a maneira deles de pensar. E sequer os janitas e assim por diante mudaria deles a pena. Eu disse, temos as mesmas coisas nos Estados Unidos. Todos os metodistas que fizeram fazer todos os batistas se tornaram metodistas. E os pentecostais querem pegar todos os metodistas. E todos os pentecostais em uma mudança de pensamento. Mas isso estamos falando de Deus, o Criador. Eu disse, certamente que o Criador faria. Agora eu não estaria dito isso naquela visão. Não tivesse estado lá da maneira alguma. Eu diria agora, de tal que ele seja Deus que vier da sua visão. Eu disse agora, eu desafio qualquer sacerdote, qualquer raja, homem santo que quer que seja vier da sua visão e seguirei sua filosofia. Você conseguiu um convertido. Ele foi o grupo mais inquieto de pessoas que já vi em toda a minha vida. Vou terminar aqui. Eu disse, por que está tão inquieto? Eu disse, é a razão pelo qual estou, porque não pode fazer isso nem. Mas Deus do céu que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, que somos servos, acaba de mostrar uma visão de que o homem vai receber sua vista. Então vendo eu disse, agora se não fosse assim, não podemos expulsar da Índia. Mas isso foi assim, cada um de vocês deve a vinda a Jesus Cristo. Gostaria de perguntar, porquanto aqui entrarão a vida de Cristo, este cego receberá a sua visão. Você vê, o sacerdote, ninguém veio aqui, porque eles não veem. As religiões deles estão tão grande, tão importante, porque não vê algum dizer alguma coisa, ninguém vos dizer. Então você vai ver este cego aqui de pé. E o médico subiu para examinar os seus olhos, embalsado, cabeça, e disse, é cego. Aqui estava o irmão Branham entre uma disputa entre Deus e o diabo, entre quem cria e quem não cria. Ali estavam os muçulmanos, mais de 500 mil de pessoas. O irmão Branham disse assim, que este homem não enxergar, vocês podem me expulsar da Índia. Porque ele cria num Deus todo-poderoso. Ali estava uma disputa entre Deus e a incredulidade, entre Deus e o diabo. Ali estavam as duas forças. Como estava Elias lá no Monte Carmelo, estavam duas forças. Estava Deus e aquele outro Deus que eles o adoravam. Mas Elias disse, vamos embora ver quem é Deus. Pode fazer os seus altares. E eles fizeram os altares. E eles oraram e pediram o Deus deles. Aquela força. Mas Elias, que tinha intimidade, ele cria neste Deus. Ele cria no Deus da providência, no Deus do milagre. Estava ali as duas forças, as duas disputas entre o Deus e o diabo. E eles cantavam, oravam, se cortava, e Deus de Baal não respondia, porque Baal é um Deus morto. Mas Elias cria num Deus vivo, um Deus das montanhas, um Deus da viúva. Por isso que nós cremos nisso aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Elias falou para ele, então bora ver qual é o Deus que manda fogo do céu.
Estava o irmão Brana nessa mesma disputa com os maometanos. Aquele homem passou na plataforma tão cego, tinha 20 anos que não enxergava. Irmão Brana, Deus mostrou uma visão para aquele profeta que aquele homem ia enxergar. E aquele irmão Brana trouxe um desafio na Índia. Ele disse: o Deus que eu creio vai trazer a visão deste homem. E que Deus não trazer a visão deste homem, vocês podem me expulsar da Índia. E colocar uma placa nas minhas costas que eu sou um falso profeta. Mas que esse homem enxergar, vocês vão entregar suas vidas a Jesus Cristo. Dizendo o profeta que as pessoas levantaram as mãos. Porque só um Criador, só um que cura, esse é Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz: há um mediador entre Deus e o homem. Esse é Jesus Cristo. Você não vai orar pedindo por Maria, porque só um mediador entre Deus e o homem. Esse é Jesus Cristo. O irmão Brana trouxe aquela disputa. E aquele homem veio, e o médico examinou aquele homem era cego, como cego, que não via nada. O irmão Brana orou para aquele homem. E Deus trouxe a visão daquele homem. Mais de 20 anos que aquele homem não enxergava. E o nosso Deus não é o Deus da história, não. Não é um Deus que ficou nas páginas escritas da Bíblia. Ele é um Deus vivo, por isso que o pastor Joaquim diz, ele está morando dentro de você. Ele está dentro de você. Eu tenho essa experiência, quando eu estou na maior dificuldade da vida. Eu sei que Ele está dentro de mim. Por isso a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. Ele que te socorre. Ele que te socorreu, irmã Jane. No momento mais difícil da vida da senhora. Lá estava Deus. Israel chegou diante do Mar Vermelho. Viu aquele marzão, e agora? Tem muitas vezes que nós chegamos na frente de muitos mares. E agora? Tem que ter o poder da palavra para abrir os mares. Tem que ter o poder dessa palavra que está dentro de nós. Israel estava encurralado. E agora? O marzão aí, o exército de Faraó atrás para pegar, que pegasse ia matar todo mundo mesmo. Mas Israel, ele tinha um profeta. Israel tinha um homem que tinha a palavra, assim diz o Senhor. E quando ele chegou diante do Mar Vermelho, o povo começou a pressionar o profeta. E agora, você tirou nós do Egito para nos matar no meio do deserto aí? Mas ali tinha um homem que tinha uma intimidade com Deus. E Deus chegou para Moisés: porque tu está clamando, Moisés? Eu já te dei a palavra, eu já te dei recurso. Por que tu está clamando? Pega o cajado e bate na água. Nós temos a palavra. Ela que é o nosso socorro. Por isso Jesus disse: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara.
E ele diz também, né? A palavra de Deus, ela é perfeita. E Ele está aqui nesta noite, irmão, para te curar. Ele já te curou. Eu creio, irmão, só de eu entrar aqui dentro, só de nós entrar dentro desse santuário aqui nós já fomos libertos de muitas coisas, de muitos espíritos. Sabe, só de nós entrar aqui neste lugar. Quando nós entramos nesse lugar aqui, enjoelhamos aqui, parece que é uma atmosfera celestial. Porque aqui está a palavra, aqui está, neste lugar é dedicado ao Senhor. E nesta noite que você veio, eu creio que você já foi curada. Você não precisa nem vir aqui para receber uma imposição de mão. Mas que você crê na imposição de mão, que você está sentindo alguma doença, alguma coisa está te afligindo. A Bíblia fala que quando nós sentimos alguma coisa, chama o presbítero da igreja, chama o pastor. E nós estamos aqui nesta noite para orar por você. Por isso a Bíblia diz: a oração da fé salvará o enfermo. Ela cura. E vamos orar nesta noite. Coloca a mão em seu coração e fala com seu doador. Fala com seu pai. A Bíblia diz: entrega tudo ao Senhor, e Ele entrega seu caminho ao Senhor, tudo Ele fará. Senhor nosso Deus, o Senhor que é o nosso Pai, o Pai dá tudo para os filhos, e o Senhor tem dado tudo por nós, Senhor. O Senhor tem dado a sua vida ali no Calvário, Senhor, para nos salvar. O Senhor tem dado a melhor coisa, Senhor, na terra para o ser humano viver, Pai. Foi a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, ser obediente a esta palavra. Nos ajuda a nos entregar de corpo e alma e espírito nos braços do Senhor. Porque nós nos entregamos, Senhor, de corpo e alma e espírito, Senhor. Nós estamos em boas mãos, Senhor. Nós estamos protegidos. Nós estamos guardados. Nós estamos vivendo, Senhor, na era final da era de Laodiceia, Senhor. Nós estamos vivendo, Senhor, nos tempos, Senhor, do arrebatamento. Nós estamos vivendo, Senhor, na hora, Senhor, do Senhor nos chamar. E nós não queremos ficar, Pai, pela estrada. Nós não queremos ficar, Senhor, nós queremos subir, encontrar com o Senhor nos ares. Porque a Tua palavra é a verdade. Ela diz que tiver dois no campo, Senhor, um será levado, outro será deixado. Que tiver dois na cama, um será levado, outro será deixado, Senhor. Nós não queremos ficar, Senhor, pela estrada, Senhor. Nós queremos encontrar com o Senhor nos ares para ir cear com o Senhor naquela mesa de quilômetros e quilômetros, Senhor. Quando o Senhor vem enxugar cada lágrima, Pai, e o Senhor diz: vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo do Senhor, e está preparado, Pai, desde antes da fundação do mundo, para os santos e fiéis. Senhor, abençoe cada jovem desta igreja, Senhor. Que o Senhor possa fortificar cada família, Senhor Deus. Nos ajuda a nós aplicar, Senhor, o sinal, Pai. É o sinal que nos dá direito à passagem para ir para a glória. Nos ajuda a nos aplicar o sinal em nossos lares, em nossas famílias, Senhor. Não deixa o diabo nos amarrar, não, Senhor. Que o diabo chegue a amarrar o valente da casa, Senhor. Toda a casa está perdida, Senhor. Pai, mas que o Senhor usa de misericórdia com cada um de nós, Pai. Nos leva para os nossos lares, para as nossas famílias, Senhor Deus. Amanhã é um novo dia de trabalho, Pai. Que o Senhor esteja conosco e em nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus, né?
Salvador.